Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Leonora Lisboa, consultora educacional aqui na Evisa Immigration, e hoje a gente vai iniciar mais um bate-papo aí no nosso podcast, hoje com um cliente muito especial, Guilherme Manso, que vai falar um pouquinho aí de como é a vida de um estudante internacional aqui no Canadá. Então, Guilherme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fala aí um pouquinho, se apresente para que os nossos clientes possam te conhecer. Bom, obrigado aí pelo convite, primeiramente. Obrigado, Eleonora. Meu nome é Guilherme, como ela já disse, então é muito bom estar aqui no Canadá. Estou aqui há 4 meses como estudante internacional e é isso. E como é que tá sendo? Fala um pouquinho como é que tá sendo essa experiência de estar aqui no Canadá, realizando o seu sonho, né? A gente bateu um papo rapidinho antes pra gente entender um pouquinho aí da dinâmica. Você mesmo falou que há 1 ano atrás isso era um sonho. Exatamente. E hoje você tá aqui no Canadá. Como é que tá sendo essa experiência de estar sendo um estudante internacional aqui? Olha, foi uma virada de 360 graus na minha vida, né? Na minha vida e da minha esposa, Roberta. Então, tudo isso, tudo muito novo. Essa experiência de vir aqui para um país totalmente diferente, eu que nunca nem tinha saído do Brasil, no máximo fui para o Paraguai. Então, tá sendo, nossa, a experiência que eu já tive em 4 meses estudando aqui já fez uma grande diferença na minha vida. Legal. E me fala um pouquinho, como é que tem sido o dia a dia das aulas na instituição que você está hoje? Fala um pouquinho, porque uma coisa importante que a gente pode dizer é que você está vindo fazer um MBA, né, em Business, que vai te dar o título de mestrado, ou seja, já é um diferencial em relação a estar estudando aqui no Canadá. Se você fizesse o mesmo curso no Brasil, você não teria esse título. Exatamente. Né? O título de MBA no Brasil já não é de mestrado, então aqui esse foi um dos pontos que fez com que a gente viesse para cá, para o Canadá. Então, essa vida de estudante aqui é totalmente diferente do que estudava lá no Brasil. O nível de exigência, de assignments, de quizzes, tudo muito diferente. Então, o aluno internacional ele tem que ter muita self-improvement. Tem que ele mesmo estudar, correr atrás, porque senão as matérias acumulam e você não dá conta. E eu acredito até que isso é um ponto que a gente pode trazer, por isso que o governo tem aí o estudante internacional como part-time, né, te dando a oportunidade de trabalhar por 20 horas e não 40, mas ao mesmo tempo ele abriu essa oportunidade, até o final de abril agora, a gente pode, né, o estudante internacional poderá estudar aí de forma full-time. O que você acha disso? Olha, eu acho que para o estudante que vem e está se adaptando a tantas mudanças na vida, porque você só não está estudando num lugar diferente, você está vivendo com outras pessoas, outras culturas, então tudo isso é muito novo. E você estudar 40 horas, como você disse, poder trabalhar, na verdade. Poder trabalhar, isso aí. Poder trabalhar durante 40 horas é maravilhoso para o estudante, porque o custo de vida aqui é diferente. Então, você tem muito acesso a bons produtos, a bons serviços, porém o custo de vida é diferente do Brasil. Então, ter essa possibilidade de você trabalhar 40 horas é muito bom. Mas aí o prazo é só até abril, por enquanto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você colocou um ponto aí de que é diferente estudar no Brasil em relação ao Canadá, até por uma questão do idioma, de adaptação, cultura. É uma sala aí multicultural. Né? Você tem pessoas do mundo inteiro, o país é realmente receptivo aos imigrantes, ou seja, pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, isso já te traz essa riqueza cultural do idioma, né? Dessa oportunidade de conhecer outras pessoas, respeitar, entender. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, por que vai por esse caminho? E quando você entende a cultura dela, você fala, uau, faz todo sentido para ela, né? Tão diferente de mim muitas vezes. Então, acho que esse é um ganho. Mas você colocou que esse ganho também traz desafios, que é essa questão de a necessidade do estudo, né? De realmente o aluno precisar estudar para que ele consiga, então, aí adquirir as notas necessárias. E por isso, part-time de 20 horas podendo trabalhar. Mas você falou que é muito bom poder trabalhar full-time. Então, você concorda que é possível a gente, como estudante internacional, trabalhar e estudar? Não, com certeza. É desafiador, principalmente nos primeiros meses que você está aqui, porque são pequenos detalhes que se tornam desafios para você. Porque no Brasil, você não tinha
problema em se comunicar com as pessoas, você não pensava demais para se comunicar, pedir alguma coisa. E aqui não. Você tem que pensar, tá? Como eu vou pedir isso? Como que eu vou conversar com aquela pessoa? E em relação aos estudos, você está estudando uma língua diferente. Os professores estão ali para facilitar, tanto que eles se intitulam como facilitadores, e cabe ao estudante estudar em casa. Tanto que o volume de assignments, de trabalhos, de quizzes é muito alto. Então, você se adaptar a isso demora um pouco. Então, acho que é algo importante a gente ter isso em mente em relação a quantidade de conteúdo que você vai ter que estudar em uma língua diferente. O professor está ali falando num nível de inglês de conversação. Mas quando você vai para um assunto específico, vocabulário específico de RH, vocabulário de contabilidade, marketing, então isso aí demanda muito do estudante, não só aprender sobre o tema, mas ele também ter que entender o novo vocabulário. Por isso a importância também de ter um nível de inglês muito bom. Isso é legal. E uma coisa importante que eu queria saber, como que é essa questão? Você disse que o professor ele é um facilitador. Uhum. E como é esse suporte em relação, talvez, a quando você, enfim, você está estudando, por exemplo, RH, é um tema talvez que você nunca viu, né? Não fazia parte aí da tua experiência profissional, background no Brasil. E você precisa, então, entender um pouco mais desse mundo. Quando você tem dificuldade, como que são os professores, a própria UCW... Tem suporte para você como aluno internacional para te ajudar aí a realmente sendo um facilitador para você como estudante? A UCW, ela disponibiliza para os estudantes diversas plataformas e também tutores. Se você tiver alguma dúvida específica, eles te dão a oportunidade de você marcar uma aula específica com um professor específico da matéria que você está tendo problema, e ele consegue te explicar. Isso aí é sem custo algum, então essa parte é muito boa da UCW. Eu vejo esse suporte, tanto não só com matérias específicas, mas como quando eu entrei, tem muitos workshops durante os primeiros meses para você se adaptar e para você aprender sobre o college, aprender sobre os regulamentos e também algumas dicas de skills, de habilidades específicas para você. Como, por exemplo, para você escrever melhor, se apresentar melhor. Legal. Então, tudo isso a universidade, ela oferece para esses alunos. Então, tem uma inclusão muito, muito grande em relação a isso. Ou seja, podemos dizer que você fez a escolha certa, né? Eu tô gostando bastante. Porque você tá aí com a oportunidade de estudar um MBA, vai sair com o título de mestre, Sim. Tem aí todo um suporte. Você tá aqui no Canadá, vai fazer 4 meses agora. 4 meses. Como é que foi então aí, que acabaram aí, né? Porque o ano letivo do Canadá, não sei se você sabe, mas normalmente são 8 meses, então a gente tem 2 semestres, que são, na verdade, repartidos em 4, né? Então, acabou aí o primeiro período, o primeiro semestre. Como é que foi? Olha, agora eu tô aliviado. Porque a pressão muito grande em relação como eu te falei, a quantidade de conteúdo, você consumir aquilo, você assimilar todo o conteúdo, estudar, é uma pressão muito grande. Eu confesso que no início é desafiador, você precisa realmente sentar e estudar, e olha que eu já tenho costume em estudar, eu mesmo. Então, mesmo assim, se você não sentar, a matéria acumula, e você vê aquela quantidade enorme de assignment, quizzes, chegando, prazo para você entregar, e você tem que lidar com as pessoas, trabalhos em grupos. Então, assim, se você deixar, o college, ele consome todo o seu tempo. Porque toda vez que você sentar para estudar alguma matéria, você vai ter conteúdo para você estudar. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter também em relação à sua agenda, sabe? Você adaptar a sua agenda, você seguir um cronograma, um planejamento para que você não... Então, o segredo que eu estou entendendo aqui é ter planejamento e disciplina. Né? Como tudo na vida. Né? Era isso que eu queria falar. Porque a gente está focando no estudo porque você é um estudante internacional, mas, na verdade,
A vida é isso. Exato. Né? Então, às vezes, a gente tá vindo pro Canadá, eu vou estudar, vou para um país novo, fica super empolgado e esquece que você precisa se planejar e ter disciplina. Falando de planejamento e disciplina, a gente vai falar um pouquinho do que te trouxe aqui, né? É claro que você veio estudar para exatamente ter esse título, ter uma experiência profissional e acadêmica aqui dentro do Canadá, mas eu sei que você tem um objetivo maior, tanto que você contratou a Evisa para estar com você aí nessa caminhada. Vamos falar um pouquinho de oportunidade, né? Você escolheu o mestrado, o MBA, que vai te dar título, e você também sabe que isso vai te ajudar no teu processo de imigração. Vamos falar um pouquinho disso. Queria saber aí de você um pouquinho da tua experiência conosco, porque você está com a gente desde a escolha aí do college, né, com o nosso time educacional. Isso aí. Também depois para a parte da residência temporária, que é teu status atual, para que você pudesse conseguir aplicar e ter sucesso na tua aplicação de visto de estudo para você e de trabalho para sua esposa, como você já falou dela. E também da próxima etapa, que é a residência permanente. Queria saber um pouquinho aí de você, como é que tem sido essa experiência com o nosso time. Tá, então, em relação ao time, foi a contratação quase do time todo. Né? A gente tinha começado com um plano de, como a gente falou, o Canadá ele oferece oportunidades muito boas para quem quer estudar, oferece uma oportunidade para o seu cônjuge trabalhar, então tudo isso foram fatores determinantes para a gente. O nosso foco no início, o plano, era através do PR, do residência permanente, só que com as mudanças da nossa realidade, a gente já tinha um plano traçado, só que aí a gente resolveu mudar para o estudo. O estudo se encaixou na nossa realidade e a gente conseguiu fazer todo o plano com a ajuda da Evisa. Primeiro a gente tinha, tanto aí eu tenho que agradecer ao time, né, da Karina, Thelma, a Domênica, então foram pessoas que auxiliaram a gente o tempo todo durante esse processo. Né? A gente começou com a Karina, depois a Thelma com a parte educacional e a Domênica com a parte do visto. Então, toda essa burocracia, a gente teve o auxílio para a gente focar na nossa estratégia, no estudo do inglês. Então, tudo isso foi muito relevante para a gente conseguir finalizar o processo, porque se a gente for considerar o nosso processo como um todo, eu não achei tão demorado. Né? Todo o nosso processo de migração, de vir para cá, ele, no total, foi basicamente 1 ano de processo. Né? Planejamento. Planejamento. A gente planejou, correu atrás. E disciplina. Disciplina Estudou sempre. Inglês. Bastante inglês. Seguiu todas as regras do time. Exato. E nós estamos aqui hoje. Legal. E uma coisa legal que você trouxe é sobre esse planejamento, né? Você falou da Karina, que é a nossa consultora de imigração, faz parte do nosso time. Então, foi desenhada uma estratégia para vocês de, talvez, imigrar diretamente do Brasil. Vocês entenderam que a realidade de vocês queriam vir mais rápido. E hoje, vir estudar no Canadá proporciona isso, né? Vir estudar para o Canadá é uma possibilidade para você que quer vir e ainda não tem a pontuação do Express Entry, por exemplo. Vir estudar traz um caminho que pode ser reduzido, porque você começa a ter a oportunidade a acessos, né, de networking, de trabalho, job offer, né, você recebe aí, a sua esposa, né, tá com uma job offer aí que vai poder ajudá-la nessa questão de vocês do processo de imigração. Então, às vezes a gente faz um planejamento, né? A gente trabalha muito em conjunto com o cliente. Então, quando o cliente, ele ouve, ele decide junto, né? Vamos seguir por esse caminho. O que eu preciso fazer? No seu caso, você já falou que você precisava estudar inglês. Exato. E você fez isso, você se dedicou, né? Então, você falou pra mim que há 1 ano atrás você estava estudando inglês e agora você já tá aqui, já terminou, inclusive, o primeiro semestre isso aí. Das aulas. E isso proporcionou vocês uma chegada mais rápida aqui no Canadá e também uma construção de um novo caminho até para um processo, talvez, aí de uma residência permanente da província, né? Exato. Vocês estão aqui em Vancouver, então aqui do BC-PNP. Então, eu fico muito feliz de ouvir o teu relato, né, de que todo o time te auxiliou de forma muito positiva, né, para entender as questões burocráticas, te dar as dicas e o que a gente podia fazer para melhorar aí o perfil para que vocês pudessem ter aprovação, ajudando na escolha do melhor curso, para que fizesse sentido depois para vocês. Porque uma coisa que é bom a gente falar, que o objetivo de vocês é imigrar, né? O processo de imigração, ele é uma jornada que a gente vai caminhando junto com vocês. Uma vez como residente permanente, depois vocês aí poderão aplicar também para a cidadania, que isso é uma coisa boa do Canadá. Você é residente permanente e depois de um tempo aqui, de acordo com todas as regras, vocês poderão aplicar para a cidadania. Como cidadão, se você desejar, você pode voltar para o Brasil. Né? A gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem saudade, às vezes a gente
muda algumas coisas na nossa vida, muda o olhar e a gente precisa, por exemplo, um familiar está precisando da gente, a gente decide voltar por um período. Como cidadão, você pode ir e voltar a qualquer momento, né? Falando da cidadania canadense, ou até mesmo como residente permanente, um período você pode ficar fora do Canadá. Mas qual é o ganho, né? É você voltar melhor. Você volta com a fluência do idioma, você volta com título de mestre, né? Você volta como residente permanente ou um cidadão. Então, assim, você volta para o Brasil melhor, né? Eu acho que esse é um ponto legal quando a gente fala do estudo internacional. A decisão de vocês também foi baseada nisso, nessas oportunidades? São os diversos fatores que a gente tem que levar em consideração, sabe? Eu sempre fui muito otimista em relação a todos e se não der certo, eu vou sair daqui com a experiência de 4 meses, eu já sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu cheguei aqui em dezembro. Então, todo esse processo, essa avaliação que tem que ser feita, a gente levou em consideração, sabe? Se a gente precisar voltar, vai ter a experiência canadense, vai ter experiência em um país de primeiro mundo, vai conhecer outras culturas, porque, como você disse no início, aqui são diversas pessoas, diversas realidades, e você aprende a lidar de diferentes formas com essas pessoas. Então, isso tudo é muito importante e relevante para você. Quando você constrói um planejamento, você tem que fazer todo um planejamento em relação à sua realidade, o que você espera, porque você tem que olhar para si. Você tem que ver o que é bom para você, tem que avaliar qual cidade é melhor para mim, qual que vai fazer mais sentido. Então, tudo isso é levado em consideração quando você vai aplicar para morar em outro país, né? Que é o que a gente está aqui hoje. E aí, vamos falar um pouquinho, você falou aí da escolha da cidade, no caso da escolha da província. Você escolheu BC. Isso aí. Que é conhecida aí, ela tem um apelido de ser beautiful, porque ela é linda. Ela é muito bonita. Né? E a gente ainda começou a primavera. Quando terminar no sentido do meio da primavera, onde realmente vai 100% florido, você vai ver o quão mais bonita ela é. E aí, falando um pouquinho dessa escolha, como é que tem sido a sua experiência de estar morando aqui em Vancouver? Olha, já era uma pesquisa que a Roberta ia fazendo, já via vários vídeos em relação a Vancouver, então está sendo uma experiência maravilhosa. Aqui em Vancouver você encontra de tudo, e ele se encaixa na nossa realidade. A gente gosta de grandes centros, gosta de estar próximo a tudo, e bem consumistas, né? Então, e aqui oferece. Vancouver oferece você estar num grande centro, você estar perto da natureza, tem paisagens maravilhosas aqui. Olha que a gente nem conseguiu conhecer todo Downtown Vancouver. Então, tudo isso está sendo uma experiência maravilhosa. E como eu disse, tem que ser um planejamento seu, de acordo com a sua realidade. Onde você vai, porque são diversos desafios que você encara. Você vem para cá, tem que falar o inglês, tem que se comunicar em inglês. Pequenas coisas na sua vida, que você tinha tranquilidade. No Brasil, aqui você não tem. Você saiu da sua zona de conforto. Então, você tem que avaliar outros cenários onde você vai se sentir bem. Então, Vancouver foi uma das cidades que a gente decidiu vir para cá para se sentir bem, para se sentir perto de tudo que a gente gosta e ter acesso a tudo que a gente quer. Então, em Vancouver oferece. Legal, e é uma coisa importante que você falou, né, de estar se sentindo bem. Falando de se sentir bem, um ponto que a gente tem, que não é só em Vancouver, é em todo o Canadá, é questão aí de acesso, né? Você até brincou de ser consumista, assim, o fato de você estar morando num país de primeiro mundo, a questão financeira, ela passa a ser um diferencial, né? No sentido de que você não precisa ganhar muito para ter acesso, né? Se você, como estudante internacional e a sua esposa trabalhando, já entendi que vocês começaram a ter acesso a coisas que talvez vocês ainda não tinham no Brasil, realmente por uma questão do preço ser mais justo, eu diria isso, né? Um outro fator que eu acredito que com certeza também motivaram vocês para vir para o Canadá é a segurança. Como é que você tem se sentido nessa questão de segurança aqui no Canadá? Olha, muito diferente. Em relação ao Brasil, você andar... No início, eu andava acelerado, sabe? Aquele passo acelerado que você faz durante... Se tá na rua, você já não pega o celular, você não dá tempo de você ver as coisas. Então, todo o tempo uma correria, barulho é um outro ponto também, buzina, sabe? Principalmente em grandes centros que a gente morava. Então, em relação a essa segurança, nossa, é totalmente diferente. A liberdade que você tem de sair e você andar tranquilo na rua, e principalmente também a Roberta, que ela, como mulher,
sabe? Ela andar na rua, às vezes ela ia sair lá em casa e a gente fica aquela preocupação. Mas aqui não, ela vai trabalhar e sai de casa tranquilo, precisa ir em algum lugar, ela vai sem problema algum. Sem então, medo, né? Sem medo, então ter essa tranquilidade é surreal. E um ponto também sobre o transporte público, né? Porque vocês não estão com carro, vocês estão usando o transporte público. E como é que é a experiência? Boa também. Tá sendo tudo inovador, né? Tudo diferente, tudo muito bom. Principalmente metrô, porque onde eu morava não tinha. Então, o acesso que você tem, você pega o metrô aqui, você está muito rápido em diversos pontos aqui do Canadá. Então, o transporte público aqui também tá sendo... Uma boa experiência. Uma boa experiência. Está tudo sendo uma boa experiência. Tirando os desafios que a gente tem que passar, como a gente comentou aqui, mas os prós e contras, colocar na balança, está sendo uma experiência maravilhosa. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso. A gente fica muito feliz, né, como empresa, como um prestador de serviço, porque eu sempre falo que a nossa relação, apesar de ser de cliente e prestador de serviço, vai além, né? Porque a gente está trabalhando com a realização de um sonho, né? Quando você decide vir para o Canadá, você abre mão de tudo que você tinha no Brasil. Exato. Você vem com 2 malas, quando às vezes paga uma extra, vem aí com um pouquinho mais. Mas com certeza você deixou muita coisa. Família, amigos, experiências, né, networking. E falando até disso, como é que tem sido essa relação de networking? Você acredita que realmente o estudo também te ajudou nisso? A ter mais acesso a pessoas? Até um ponto que a gente estava falando, né? Você falou do professor ser um facilitador. Aqui no Canadá, é muito comum que os professores eles sejam facilitadores de uma forma geral, não só academicamente falando, até mesmo para oportunidade de mercado de trabalho. Muitas universidades, os professores, eles já têm uma vida fora, né? Eles já são diretores, às vezes CEOs de empresas, trabalham em grandes empresas e pode ajudar você, como aluno internacional, a ser inserido também no mercado de trabalho. E você valida isso que eu estou falando agora? Valido, eles sempre estão dispostos a ajudar, porque eles sabem que é desafiador a vida do estudante internacional para, tanto no início, conseguir um emprego, porque tem que ter a experiência canadense, o pessoal fala. Então, você se conectar com essas pessoas que podem ser intermediárias é muito bom, tanto que esses professores te dão a liberdade de se conectar com eles no LinkedIn, você mandar e-mail diretamente para eles, então eles te respondem. Eles estão aqui realmente para te ajudar. E quando você também quer ser ajudado, tem esse ponto também, você tem que saber saber o que você precisa e buscar ajuda, porque se você buscar ajuda, as pessoas sempre vai ter alguém disposta a te ajudar. Eu imagino dessa forma. Legal, isso é muito bom. Vou fazer uma pergunta para você. Então, qual dica de ouro você deixa aí para quem tá ouvindo a gente, que tá fazendo plano no Canadá, tá pensando, vale a pena, não vale a pena, largo tudo, não largo tudo? O que você pode dizer para essas pessoas agora que estão ouvindo a gente? Olha, se planeje, entenda a sua realidade hoje, o que você quer buscar no futuro. Se você precisar de ajuda, busque ajuda, porque vai ter pessoas que sabem mais do que você, sempre tem alguém que sabe mais do que você. E estude inglês. Estude porque, como estudante internacional, é um ponto relevante, você precisa entender a matéria. Você precisa entender o que você está lendo, porque, como eu disse, o professor é um facilitador. Ele está ali para passar parte do conteúdo e a outra grande parte, os 90%, é por conta sua. Você vai ter que estudar um vocabulário novo, então se prepare e tenha inteligência emocional. É importante. Tem que ter muita inteligência emocional, porque afinal, como eu falei, a gente deixa muita coisa para trás. Muita coisa pra trás. Então, se a gente não cuidar das emoções, isso pode atrapalhar, né? Porque a saudade é algo que a gente só sente quando a gente realmente não tá perto. A gente diz, eu já sei que eu vou sentir saudade da comida, do amigo, da família, mas quando a gente tá aqui, a gente literalmente sente a saudade, né? Porque até então a gente tá pensando nela. Mas o dia a dia aqui é que realmente faz a gente, uau, é muita saudade. É tudo muito cômodo no Brasil. A pessoa tá ali perto de você, você reclama. Porque às vezes você só quer reclamar, você quer desabafar. A pessoa tá do seu lado, você só fala com ela. Então, quando você tá em outro país, não. Você tá às vezes por conta própria, você e sua família, eu e a Roberta. Então, você tem que ter muita inteligência emocional, sim. Muito boa dica. Bom, falando um pouquinho do que o Guilherme acabou de falar, gente,
O inglês ele é extremamente importante. Um diferencial que a gente tem hoje aqui no Canadá, que eu posso dizer que foi uma herança positiva aí de 2020, né, onde a gente teve a pandemia mundial, é a facilidade de você poder estudar inglês ainda aí no Brasil. Existem várias escolas, inclusive parceiras de muitas universidades, inclusive aqui o Guilherme está hoje, que ela tem o Pathway, que é exatamente um caminho para que você que está planejando vir para o Canadá, ainda não tem a fluência do idioma, não conseguiu realizar a prova como o IELTS, o CELP, o TOEFL, para que você tenha a nota necessária para aplicar para o mestrado, por exemplo, esses parceiros, eles permitem que você estude online do Brasil, fazendo um Pathway, que é exatamente um estudo aí muito mais acadêmico, com um olhar acadêmico, que vai dar dicas de como se apresentar, com o inglês aí mais formatado para o dia a dia de sala de aula, com custo de vida no Brasil. Então, para você que hoje planeja e está pensando como que consegue realizar o que o Guilherme acabou de trazer aqui para a gente, né, da experiência dele, eu quero dizer para você que é possível, né? É possível estudar inglês ainda do Brasil e conseguir do Brasil uma nota e uma parceria já direta para que vocês possam vir para o Canadá. Então, eu quero agradecer ao Guilherme pela oportunidade, por ter aceito o nosso convite. Desejar aí tudo de melhor. Continue contando conosco. Obrigada pelo feedback positivo de todo o nosso time. Com certeza, eu sei que você está aí com um caminho de sucesso. A gente já está trabalhando aí para as próximas etapas e a gente espera que em breve você venha fazer um novo podcast para falar aí da residência permanente, futura cidadania. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigada. Você que gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever para que você possa estar cada vez mais aí sabendo das nossas novidades. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.